Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Francisco Isidoro e estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E para a reflexão de hoje, eu quero vos deixar um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 12. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Bem, meus queridos irmãos, o livro de Provérbios é um livro que nos ensina como lidar com cada dia da nossa vida. Aqui nós encontramos ensinamentos para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física. Nós podemos aprender por meio dos Provérbios de Salomão que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E aqui, nesse versículo específico, nós temos um ensinamento que, aos nossos olhos, o caminho pode parecer certo, pode parecer direito. Porém, muitas das vezes, podemos entrar em um caminho que nos levará à morte. Meus queridos irmãos, nós vemos no livro de Gênesis que Deus nos criou para termos a liberdade em sua presença. Porém, até o momento que Adão estava ao lado do Senhor, fazendo a sua vontade, o caminho que ele caminhava era um caminho direito. Porém, a partir do momento que ele desobedeceu a Deus e que ele errou, infelizmente, as escolhas dele começou a dar errado. Nós vemos que a primeira morte na Bíblia começa com Caim e Abel, filhos de Adão. E daí em diante, então, todo ser humano estavam sujeitos a errar o seu caminho. Porém, Deus nos deu um escape. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para que pudesse morrer por mim e por você. E através dele, da sua morte e ressurreição, nós pudéssemos voltar a Deus, voltar ao caminho certo. Por isso, meus irmãos, aqui em Provérbios, nós vemos que quando nós caminhamos de acordo com o nosso entendimento, nós podemos errar. Nós podemos errar e muitas vezes esse erro pode nos levar à morte. E o que devemos fazer para que isso não venha a acontecer? Bem, meus irmãos, nós podemos encontrar na palavra de Deus o caminho que nos leva à salvação. Somente obedecendo a Deus, somente caminhando de acordo com a sua vontade, é que poderemos viver uma vida sem grandes perigos de morte, sem grandes perigos que nos levam a distanciar de Deus. Porque a morte pior para cada um de nós é a morte eterna, porque a morte física todos nós iremos passar. Porém, a eterna, aquele que passar pela morte eterna, não terá mais escape. Aqui diz em Provérbios, capítulo 14, verso 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por isso, meus irmãos, nós devemos caminhar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, porque escolha nós podemos fazer, porém cada escolha nos traz uma consequência, e a consequência pode nos levar à morte. Esta é a palavra que vos deixo nessa tarde. Desejo a cada um ótimo e abençoado dia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.